própria costura do mundo. E muitas vezes você escreve, eu tenho escrito muito também, no sentido de influenciar certas realidades. Então hoje eu já não diria só que eu escrevo para ser amado, como disse naquele momento. Eu acho que há muitas outras dimensões no ato de escrever, e acho que escrevo também para ser amado, escrevo para me entender, para de uma certa maneira articular o mundo internamente, escrevo também para influenciar o mundo, para opinar politicamente, enfim, escrevo para várias coisas. Eu comecei a trabalhar com o jornal um menino ainda, né? Eu estava exatamente fazendo um discurso, não propriamente em cima de um caixote, mas fazendo um discurso na rua, quando o jornal da cidade me descobriu e me convidou para trabalhar para eles. E naquele momento que eu comecei a trabalhar, eu já tinha lido alguma coisa sobre jornalismo, né? E os americanos, os norte-americanos precisamente, sempre foram os interlocutores para mim em termos de avanço técnico nesse campo. Da mesma maneira que eles foram os interlocutores do ponto de vista do jornalismo, do ponto de vista da história curta e até do intercâmbio entre o jornalismo e a literatura, há escritores americanos que contribuíram enormemente, como Hemingway, por exemplo, na época, e outros que escreveram livros que não são americanos, mas escreveram livros que puderam, de uma certa maneira, me ensinar a escrever para jornal, como é o caso do Camus, não é? O Estrangeiro é um livro extraordinariamente bem escrito, extraordinariamente conciso, com frases curtas, e nesse sentido eles me ajudaram muito ou me influenciaram muito na compreensão de como utilizar a literatura no jornalismo. Do ponto de vista literário mesmo, quer dizer, eu sempre admirei alguns autores brasileiros, né? Quando eu era adolescente, já jovem mesmo, eu sempre dizia, eu gostava muito da Clarice Lispector, gostava muito do Guimarães Rosa, achava que eram dois escritores extraordinários, não é, do Brasil. E continuava, de uma certa maneira, também acompanhando o que se passava lá fora. Além dos americanos, dos brasileiros, eu acompanhava um pouco a literatura francesa, o Sartre, a Simone, o próprio Camus, mas aí mais com uma perspectiva não propriamente só de literatura, mas mais com uma perspectiva de um intercâmbio filosófico, né? Então essas formações, do ponto de vista profissional e técnico, eu me formei muito no diálogo com os norte-americanos. Quando eu digo diálogo é o seguinte, eu como menino comprava todos os livros, anotava e tal, e aprendia inglês também na rua, eu digo na rua e no colégio, mas para poder resolver essa questão. E do ponto de vista filosófico, na época eu fui muito influenciado pelos existencialistas, pelo existencialismo do pós-guerra. O Sartre, a Simone, tudo aquilo passou a ser um ponto de referência para mim. Entrei no movimento de esquerda pelo atalho do diálogo com o existencialismo francês. Eu só vinha conhecer o marxismo um pouco melhor no exílio, que aí nós tínhamos a oportunidade de passar longas horas estudando Marx, o Engels e toda a tradição marxista que era realmente um tesouro da literatura, um tesouro da ciência política, mas que eu tinha um contato um pouco superficial. Nós não tínhamos consciência de que estávamos fazendo história. Eu, pessoalmente, não tinha consciência de que estava fazendo história. Talvez eu tivesse a pretensão de estar fazendo história. Nós oscilávamos um pouco entre a inconsciência de que estávamos fazendo uma história e a pretensão de estarmos transformando o destino do Brasil, o destino da América Latina, enfim, tudo que passa pela cabeça das pessoas nesse momento. Eu não pensava assim, eu achava que nós estamos construindo alguma coisa nova, achava que estávamos dentro de um processo revolucionário na América Latina e que o nosso papel no Brasil era fazer também uma revolução. Mas
não tinham muita noção do futuro, essa noção assim, do que vai acontecer daqui a 30 anos. Já se passaram 30 anos. Eu não tinha a mínima ideia do que podia se passar daí a 30 anos, que eu estaria dando uma entrevista nessas circunstâncias, contando o que aconteceu, mas como um episódio de aventura. A gente supunha que isso ia realmente mudar a face do país, não é? Eu supunha, teoricamente, nesse momento eu já estaria prestando contas do governo que a gente instalou e das transformações que a gente fez no Brasil. Como isso não aconteceu, não é? Evidentemente que eu não me considero tanto fazendo história. Houve uma tentativa de fazer história, mas que não foi bem sucedida. Nós somos, sob certos aspectos, uma geração que tentou e que procurou, inclusive julgando a sua própria vida, transformar o Brasil, mas que não foi bem sucedida. Não é? Nós não conseguimos transformar o Brasil como nós queríamos. Por outro lado, os nossos adversários também não foram totalmente bem sucedidos. Os problemas que nos levaram à rebelião naquele momento não foram resolvidos, continuam existindo aí. Foi uma infância bastante acidentada, não é? Eu era um menino considerado um pouco levado, fazia coisas que a família não gostava que eu fizesse, mas foi uma infância muito interessante. De frente da minha casa passava um bonde e nós costumávamos subir no bonde e andar de bonde durante um período muito longo sem pagar. Então nós começamos a exercitar muito ali naquela história de pegar o bonde e descer do bonde. Isso era um divertimento muito bom. Nós vivíamos também muito perto da zona boêmia da cidade. Então também já na passagem da infância para a adolescência, nós fugíamos para ver as mulheres na zona boêmia, os homens, como era aquela vida da zona boêmia. Eu não era uma infância muito produtiva, no sentido de que eu não fui muito bem na escola no princípio. Então a minha família me colocou num colégio interno, na cidade chamada Rio Novo. Então eu tinha que ir para o colégio interno durante um período. Então eu tomava um trem, passava 2 meses no colégio interno, voltava de trem, passava as férias em casa. Isso porque eu fui expulso de um colégio chamado Granbury, que é o colégio mais importante da cidade. É um colégio